A palavra de Deus diz e elogia muito Naamã. Vamos abrir junto lá. Eu vou olhar na King James. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, o rei nessa época era Ben-Hadad II. Esse homem, esse general, era homem notável diante do meu senhor, ou seja, do rei. Era homem honorável, de muita honra, porque por seu intermédio, o Senhor de Israel, havia concedido libertação à Síria. E ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. Ou seja, do que adianta a gente ter fama, a gente ter nome? O que adianta a gente ter bens e, no caso dele, leproso? Do que adianta você não poder usufruir com a tua saúde aquilo que Deus te estabeleceu? Era um homem de honra, era um homem ético, era um homem usado pelo rei da Síria. A Síria, nessa época, era o maior poderio militar da época. Então, eu falei que a gente ia falar sobre um pouco de geopolítica. Então, a Síria hoje estaria, só para vocês terem uma noção atual, seria como os Estados Unidos, é o maior poderio militar, entende? Acontece que esse general, ou seja, o segundo no comando, ele tinha uma doença que impedia ele de se relacionar, impedia ele de permanecer perto das pessoas. A lepra, ela era transmitida, ela fedia, ela não era, digamos assim, aceita pela sociedade. Então, muito provavelmente, esse general ia acontecer o quê? Ia ser afastado, ia ser deslocado daquilo que ele sabia fazer com qualidade. E vai acontecer uma investida de geopolítica com o reino de Israel. E tudo por conta de uma serva. Uma serva quase bota fogo entre dois países. A Síria, ela em momentos anteriores, ela invade as terras de Israel. Deus permitiu que a Síria invadisse Israel para poder ensinar o seu povo, e Deus faz isso. Um bom pai, uma boa mãe educa o seu filho, e Deus, sendo um bom Deus, ele às vezes permite que nós soframos alguns fracassos para nos ensinar algumas lições. Vocês estão compreendendo isso? Muito bem. Uma dessas investidas militares, eles levaram cativo, prisioneiro, algumas pessoas de Israel. E uma menina pequena se tornou escrava, uma serva da mulher desse general. Só que assim, esse cara devia ser muito legal. Mesmo sendo um pagão, um gentil, ele devia ser... A Bíblia diz que ele era honrado, valente, fiel. E a serva dele, que deveria odiar ele, vocês entendem que uma pessoa que é escrava deveria odiar o seu senhor, né? Não essa menina. Não essa criança que poderia ser um adolescente, uma mulher, não sei. Não sei quanto tempo isso durou. Mas essa menina, ela fala, se o meu senhor, ou seja, se o meu chefe, o meu dono, que é o general, estivesse nas terras de Israel, lá tem um homem de Deus que poderia curar o senhor. Agora, aonde isso acontece? Hoje em dia, leão comendo leão, cobra comendo cobra. Quem trabalha no mundo corporativo não dá para dar as costas, toma uma facada e morre sangrando. Hoje em dia, às vezes, não dá nem para você, infelizmente, eu falo isso com pesar, nem às vezes na sociedade que você faz com um amigo. Mas isso diz mais sobre as pessoas do que sobre você. Né? Se a pessoa te ataca, se a pessoa te apunhala, isso diz sobre ela, não diz sobre você. Mas, normalmente, essa escrava, essa serva, deveria ter muita raiva de Naamã. Mas ela não tinha. Primeiro, porque ela era uma cidadã de Israel. Ela foi educada sobre os princípios do Deus Criador, do Deus de Israel. E ela sabia que Deus de Israel é Deus soberano em todas as nações. Ela sabia que aquela situação dela foi permitida por Deus por algum motivo. A mesma fala que Jó teve no livro dele. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor Deus. Ou seja, nós que servimos ao Deus Criador,
se nós ganhamos ou se nós perdemos, tudo foi permitido por Deus para algum cenário. Amém? Vocês estão entendendo? Essa mulher declara, se o Senhor estivesse lá na minha terra, existe um profeta, um homem de Deus que... Essa menina, ela fez o quê? Uma declaração. Ela foi profética. Ela liberou uma alternativa. Agora se coloca no lugar desse general. Imagina a cabeça desse homem. A lepra não tinha cura. Ponto. Na cabeça dele vou terminar os meus dias numa caverna, longe, porque eles faziam isso, né? Eles colocavam as pessoas na caverna, afastavam, e de tempo em tempo levavam um pouco de comida. Alguns em Israel andavam com sininho para evitar com que as pessoas... Agora você imagina, um pai de família, quando pegava a lepra, ele tinha que sair imediatamente, não só da casa, ele tinha que sair da casa, da cidade, do povoado. Imagina você sair assim de uma hora para outra. Está amamentando, cuidando, alimentando o filho, daqui a pouco você é obrigado a sair. E ele já estava leproso. Era questão de tempo. A cabeça dele já estava destruída. E ele conta isso para o rei, para Ben-Hadad, o rei da Síria. E o Ben-Hadad devia gostar muito dele. Esse é um homem que todo mundo gostava dele. A serva gostava dele. O rei gostava dele. O que o rei faz? O rei ele faz uma carta. E essa carta era para ser enviada para o rei de Israel. Aí está a geopolítica. Um país determinando uma ação de outro país. Uma cultura determinando a ação de uma outra cultura. Uma gestão pessoal transbordando a problemática, dependendo da, digamos assim, do nível que você está, o seu pessoal pode afetar sim ou não o país? Pode. Se tu é o presidente, se tu é o 01 no comando, se tu é o 02 no comando, o teu pessoal se transborda. Olha o que aconteceu na época de Paulo e Pedro. O imperador era Nero. O pessoal de Nero se desorganizou tanto que ele tacou fogo em Roma, acusou os cristãos e foi aquela perseguição toda. Ou seja, o nível pessoal pode extravasar. Vocês estão entendendo? Ou seja, o seu nível pessoal, o meu nível pessoal pode extravasar. Ele pode tocar em outras esferas coletivas, porque o coletivo são feitos de pessoas. Esferas pessoais juntam, tem a esfera coletiva. A esfera coletiva vai ter a esfera nacional. Então, vamos ler junto agora aqui a reação do rei de Israel quando lê a carta. Capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. E sucedeu quando o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as suas vestes, isso era um ato de extrema tristeza, humilhação, e disse, sou eu Deus? Ou seja, o pensamento do rei de Israel, sou eu Deus? Ou seja, quem pode curar a lepra? Só Deus. E aí o rei da Síria manda, vai lá, assim que chegar, vamos ler o que aconteceu ao rei da carta. Ele trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo, agora, quando esta carta chegar a ti, o rei da Síria falando, eis que, com ela, enviei-te também Naamã, o meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. Ou seja, o rei da Síria manda o rei de Israel curar Naamã da lepra. E aí ele rasga as vestes em desespero, em preocupação, e ele fala, sou eu Deus para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra, porquanto considerai, aí ele fala aqui agora, o problema político, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. Ou seja, na cabeça do rei de Israel, ele está arrumando um problema que eu não vou conseguir resolver, e vai dar a briga entre Israel e Síria.
seja um problema pessoal, que gerou um problema geopolítico, que vai gerar um problema espiritual. E assim sucedeu quando Eliseu, que era o profeta da época, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei dizendo: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa que venha até mim e ele saberá que existe um profeta em Israel. Deixa eles virem. Você quer? Vamos ver. Deus tinha um plano perfeito e traçado. Desde a antiguidade, Deus, em inúmeras ocasiões, resgata pessoas fora da aliança de Israel. Pessoas que têm o norte espiritual apontado para Israel. Imagina uma bússola moral, uma bússola espiritual, que mesmo que você não tenha nascido em Israel, a sua bússola sempre está apontando para os mesmos princípios de lá. Vocês estão acompanhando? Eu mesmo, quando mais novo, eu não tinha acesso à Bíblia, tinha acesso à Bíblia física, mas eu nunca tinha lido, ninguém tinha me explicado, diferentemente dos meus filhos. Mas em algumas ocasiões, eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer e hoje eu sei que era muito parecido com o que a Bíblia esperava. E toda vez que minha bússola moral apontava para esses mesmos princípios, as coisas davam certo. E por que davam certo? Porque eram bíblicos. Naamã, ele não era israelita. Naamã, ele era sírio, leproso. Por conta de uma escrava, de uma serva, gerou um problema de esfera geográfica. O rei se desespera. E o profeta fala: não se desespera. Deixa ele vir que eu vou provar que existe profeta em Israel, que há um Deus em Israel. Vocês estão entendendo a magnitude dessa resposta do profeta Eliseu? É a mesma audácia que eu vejo nessa fala de Eliseu. Deixa ele vir, eu vou mostrar quem é o profeta em Israel. Foi a mesma audácia que quando eu leio, quando Davi fala: quem é tu, incircunciso, infiel, que ousa se levantar contra o exército do Deus vivo, hoje mesmo eu vou te matar. É a mesma ousadia que eu vejo em homens como Paulo, como Pedro, como Estevão, que foi apedrejado e morto logo nos primeiros capítulos de Atos, pelo amor de Cristo. Pessoas com ousadia de defender e crer, e sabiam que Deus existia. Muito bem. 350 quilos de prata. É muito, é pouco. São 3 de mim, assim, ó. Pega 3, esse corpinho, tudo de prata. Depois, 72 quilos de ouro. De ouro. Mais 10 vestes festivas, que eram caríssimas. E ele traz, vem com a comitiva. A comitiva chega perto da casa de Eliseu, o Google Maps ou o Waze larga ele lá, bem na casa. Chega toda aquela comitiva, imagina, né, como deveria ser, quantas carruagens, quantas liteiras, né? A pessoa importante chega com um carro importante, né? Eu lembro que eu morava em Brasília, muitas vezes eu estava pedalando lá na esplanada, e aí daqui a pouco eu vi um batedor, que é um militar com a moto, mandava eu encostar porque o presidente estava passando. Ou um senador estava passando, ou alguma autoridade estava passando. Então, quem mora em Brasília, de vez em quando acontece isso. Está andando, vem os batedores te mandam encostar e eles param para a autoridade chegar. E é, sei lá, 300 mil policiais para proteger, às vezes, uma única pessoa. Imagina a comitiva de Naamã, do maior exército, do maior país na época, porém, leproso. Eliseu fala para um dos seus mensageiros: vai lá e fala para o Naamã mergulhar da Tibum no Rio Jordão 7 vezes. Eliseu nem sai na porta para falar com ele. Naamã fica doido.
Por um acaso os rios lá da Síria não são melhores que o Rio Jordão? São maiores, mais bonitos, mais cheirosos? Tu me fez sair da Síria para vir tomar banho nesse rio? E foi embora. E virou a carruagem, virou a comitiva e foi embora. Esse homem tinha algo diferente. Porque as pessoas que acompanharam ele, você pode ler na sua Bíblia, em algumas traduções chama assim, Abba Pai, o meu Senhor, gostavam tanto dele que falou, Senhor, por favor, não vai. Se ele tivesse pedido que você fizesse algo extraordinário e gigantesco, você não faria? Sim. Porque Naamã esperava que o profeta viria, levantaria as mãos, invocaria o Senhor de Israel e ele fosse curado com pompas, raios e trovões. Só que existia um pré-requisito para a cura da lepra, que era a entrega do coração de Naamã. Naamã, ele era um bom homem, um homem inteligente, um homem provavelmente gentil, um baita estrategista, só que orgulhoso. Uma doença espiritual. Orgulho é uma doença espiritual. Orgulho te faz perder o senso de gratidão. A ausência do senso de gratidão te leva à rebeldia. Lúcifer, Satanás, começou assim. Se orgulhou, deixou de ser grato ao que Deus era e fazia com ele, e se rebelou. Naamã tinha uma doença pior que a lepra. Era o orgulho dele. Ele se acostumou com a posição dele. E esse é um problema atual. Nós nos acostumamos demais com as posições acadêmicas, nós nos acostumamos demais com as posições políticas, com as posições sociais. Não é isso? É com tristeza que às vezes eu ouvia do meu pai falar assim, você que tem que me ligar. Mas qual é o problema do meu pai me ligar às vezes? Porque só eu tinha que ligar para ele. Isso foi isolando ele da família. Por mais que a gente buscasse ele. Você já tem que me buscar. O bigodão, você já tem que me buscar. Eu sou mais velho. Tá certo. Não tá errado. Mas qual é o problema de você ajoelhar e conversar com seu filho da mesma altura? Qual é o problema de você ajudar a sua esposa a lavar a mesma louça que você usou os pratos para comer? Qual é o problema de você, mulher, ajudar o seu marido a cortar a grama? Porque nós nos acostumamos com as nossas posições. E ali o orgulho pode começar a te corroer. E quanto mais responsabilidade, mais cobrança gerada. Ser líder, ser pastor, pode se acomodar. Não, toca no ungido do Senhor. Saúde. Naamã, ele era ferido na alma. A alma dele estava sendo corroída, talvez por algo velado, que nem as pessoas mais próximas dele tinham acesso. As pessoas enxergavam Naamã como um homem bom, justo, talvez generoso, cuidadoso, estrategista, mas a alma dele estava se comprometendo. Jesus fez algo parecido. Jesus ele sai da rota dele. A rota de Jesus era uma rota prioritária apenas para o povo de Israel, para os judeus. Mas em algumas ocasiões os estrangeiros esbarravam em Jesus e tinham fé tamanha. Eu até disponibilizei para vocês o livro Migalhas, que se torna um banquete. E lá a gente vai estudar um dos casos. Mas tem um outro caso que me chama também muita atenção, que foi que Jesus ele sai da rota dele e vai para um lugar que ele não deveria estar, porque era um lugar impuro, um lugar de geopolítica complicada. Judeus e samaritanos não se davam bem. E ele sai da sua rota e vai para um poço para tocar numa mulher, para falar com uma mulher que já tinha tido vários homens
E certamente Jesus foi lá só para encontrar com ela, porque depois ele sai, ele volta para a rota dele. Jesus, ele é especialista em resgatar ovelhas perdidas. Não é à toa que ele tem uma parábola famosa, né? Da ovelha perdida. Ele abandona 99, não é isso? Para ir atrás daquela que está perdida. Naamã estava perdido. Ele era um homem bom. Ele tinha o norte moral dele apontado para Israel. Vocês estão entendendo? O norte moral de Naamã, muito provavelmente, devia ter situações dele, que ele não roubava, não mentia, não maltratava a esposa. Ele era bom com servos, porque a escrava, gostava dele. Ele chegou a perder a bênção, porque estava orgulhoso demais, e os servos que acompanhavam ele falaram: não, senhor, por favor, não vai, ouça o profeta. Naamã, então, não ouve o profeta, mas ele ouve as pessoas que estão próximas. Por isso que é importante você ter pessoas próximas, pessoas que se importam de verdade com você. Naamã ainda tinha salvação, ele ouviu essas pessoas. Ele vai para o Jordão, ele mergulha, 1, 2, ainda com lepra, 3, ainda com lepra, 4, ainda com lepra, 5, ainda com lepra. Na 7ª, a Bíblia diz que a pele dele era tão nova, tão pura como de uma criança. E ali ele, como o norte moral, ético dele já estava apontado para Israel, ele faz o quê? Volta para Eliseu. Eliseu atende ele agora. Agora Eliseu conversa com ele. Lembra que eu falei que o orgulho, ele te incita a não ter gratidão? E a não gratidão gera rebeldia? Agora ele foi curado, não só da lepra, ele foi curado primeiro do orgulho, que era o impedimento. Quando ele volta para falar com Eliseu, ele já não era mais orgulhoso. Ele estava desprovido do orgulho dele. E ele fala: olha, eu quero muito ser verdadeiramente não a outro Deus. Agora o Deus de Israel é o meu Deus. Eu não prestarei outro culto a não ser a Deus de Israel. Eu quero te dar aqui um presente, um agrado, uma oferta. Eliseu fala: ó, tão certo como vive o Deus a quem eu vivo, eu não aceitarei nada. Ele recusa. Eliseu recusou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, as roupas festivas. Tem algo que vem em seguida que me deixa aflito, mas pro lado bom. Porque Naamã pede uma coisa para o profeta: permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, de areia. Esse semblante, a primeira vez que eu li, eu falei: mas o que ele quer com terra e com areia? Quer fazer um parquinho? Ele não queria ficar longe da terra de Israel. Dentro dele já estava resolvido. Dentro dele já estava resolvido. O Deus dele agora era quem? O Deus de Israel. Não só de ouvir falar, mas ele viu na pele dele. Ele sentiu dentro dele. Ele falou: só te peço uma coisa, profeta, que o Deus de Israel me perdoe. Porque eu vou ter que voltar para a Síria. Por ele nem voltava, eu acho. Se dependesse de Naamã, ele nem voltaria. Eu vou ter que voltar para a Síria. E quando eu voltar para a Síria, o meu rei, e eu aqui na minha cabeça, né, eu interpretando agora, eu acho que ele falava assim com ele mesmo: por enquanto, eu ainda vou converter o meu rei. Mas por enquanto, todas as vezes que o meu senhor, ou seja, o rei Ben-Hadad, tiver que ir até o templo do Deus deles, né, chamado Imon, ele provavelmente já estava mais velho. Ele se apoia no meu braço para se ajoelhar e eu tenho que me ajoelhar junto. Que Deus me perdoe, porque o meu espírito não está ali.
Isso para mim é um baita incentivo para quem tem famílias destruídas na fé. Sabe aquela família que tem o marido que crê em Deus, mas a mulher crê em outras religiões? Isso aqui para mim é um alento, porque o professor vai em paz. E sabe, a oração de um justo, a convicção de um justo de que Deus faz, muda, cura, transforma, reloca de posição. Coisas extraordinárias aconteceram na vida de Naamã. Aquilo que era para ser um problema pessoal foi resolvido. Aquilo que poderia se tornar uma disputa geopolítica foi resolvido. Aqui houve um embate entre trevas e a luz venceu. Porque os deuses fantasiosos do povo da Síria não resolveram as dores de Naamã. Foi o Deus de Israel, o Deus vive. Então houve uma guerra espiritual e Deus de Israel ganhou. Como sempre. Mas a história não termina aí. E a história em seguida me preocupa. Porque muitas vezes nós corremos o risco de olhar coisas, ver coisas, testemunhar coisas e não entendê-las. Assim, pastor, a mesma coisa que Jesus disse, eu vos falo em parábolas, mas muitos não vão entender as parábolas. Muitos ouvindo não vão escutar. Sabe por quê? Porque Eliseu, o profeta Eliseu, ele tinha um discípulo chamado Geazi. Geazi não acreditou que o profeta não recebeu as ofertas. Ficou louco. Enlouquecido. Como não? Profeta. Não sei qual era a cabeça de Geazi, mas o norte moral dele não estava apontado para o Deus de Israel. Um estrangeiro estava. Aquele que estava na casa, junto com o profeta, vendo os milagres, os 14 milagres de Eliseu. Esse não era convertido. Aquele que estava dentro, nascido, não o valorizou. Isso me preocupa porque, às vezes, nós não enxergamos a quantidade de bênçãos que Deus nos dá. Todos os dias, nós alimentamos nossos filhos, nós nos alimentamos, nós usamos roupas, nós passeamos, mas parece que sempre falta. Eu tenho medo dessa falta, porque podemos cair no mesmo problema do discípulo de Eliseu. Eliseu, então, libera Naamã para voltar. Geazi vê a comitiva indo embora, ficou um pouquinho longe, ele dá um corridão até lá. Naamã, quando vê o discípulo de Eliseu chegando, ele reconhece, ele para a comitiva. Aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa? Aconteceu alguma coisa com o profeta? Não, inventou uma historinha, uma fuleiragem. Falou, está chegando 2 discípulos, aí você pode dar um pouco de ouro, um pouco de prata, Ele negociou um pouco da bênção que era para ser para o profeta. Vocês estão acompanhando a história? Naamã fala o seguinte, claro, você me pediu um tanto, eu vou te dar o dobro. E deu o dobro. E mandou 2 servos juntando. Travou ali? Não. Obrigado como âncora, tá certo isso aí. Então ele pede um pouco de dinheiro, né? De ouro, prata, essas coisas. Naamã fala, não, então vou mandar 2 servos te acompanharem carregando. Eles iam os 2 servos carregando, porque era peso. O que Geazi faz? Quando chegou perto da cabana dele, da morada dele, ou do ambiente que ele queria, ele falou, não, podem deixar aqui, o resto depois eu vejo. E liberou os servos de Naamã. Os caras voltaram e a vida deles seguiram. Gente, às vezes é assim. Às vezes, Deus vai tocar em pessoas que ouviram falar de Deus. As pessoas aceitam esse Deus.
Deus toca e genuinamente a vida deles mudam e nunca mais ele volta para trás. Mas como é que pode ele estar servindo a Deus? Porque simplesmente ele girou a chave da devoção, da fé em Cristo Jesus. Amém? Geazi estava corrompido. A alma dele estava doente, sim ou não? Vocês acharam certo o que Geazi, a história que eu contei até aqui, vocês acharam certo o que Geazi fez? Sim ou não? Não? Claro que não. Ele chega depois de mansinho, perto de Eliseu, quis falar alguma coisa. Vamos ler na palavra o que Eliseu disse? Continua lá, capítulo 5, no finalzinho. Porém, quando ele entrou e pôs-se diante do seu mestre, Eliseu, e disse-lhe Eliseu, de onde vens tu, Geazi? E ele disse, o teu servo não foi a lugar nenhum. Gente, o profeta de Deus era o que hoje nós temos de mais precioso. Hoje nós temos o Espírito Santo todos os dias em nossos corações, amém? Uma coisa eu aprendi, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus ouve tudo. O teu servo não foi a lugar nenhum. Ele mentiu na cara dura para o profeta. E ele lhe disse, não foi contigo o meu coração, em outras traduções, o meu espírito não te acompanhou. Como é que está a tua tradução aí? Tá. Na minha tradução, o meu coração não foi contigo, ou em outras, o meu espírito não te acompanhou para te encontrar. É hora de receber dinheiro? Não é hora de receber dinheiro e receber vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e criados. Ou seja, não está na tua época, não está na sua hora de prosperar ainda, já. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, a tua semente para sempre, e a tua descendência será também doente. E ele saiu da sua presença sendo leproso, tão branco como a neve. Um problema pessoal, um problema geográfico, um problema geopolítico, um problema espiritual. Pensa numa história recheada de aspectos que a gente pode aprender. O que nós não podemos perder, que Deus ele trata de cada um da mesma forma. Mas onde eu queria chegar? Eu queria chegar e finalizar com essa passagem. Deus vê tudo. Deus ouve tudo. Deus sabe de tudo. Aquilo que você faz no oculto, no secreto, ele vê. Ele sabe das suas dores, ele sabe das suas angústias, ele sabe dos seus clamores, ele conhece, ele é o único que conhece o teu coração. Por isso que eu gosto dessa tradução da King James. O meu coração não te acompanhou. Ou seja, ele sonda o meu coração. Ele sabe por que ele amou tanto a Davi, mesmo o rei Davi tendo errado? Porque quando Deus sondava o coração de Davi, ele sabia que Davi não ia ser reincidente, ele não iria repetir os mesmos erros. Davi errou, e Davi rasgava as vestes. Davi falou, eu nunca mais vou fazer isso. A gente não pode ser ávido em julgar as outras pessoas. Porque a gente pode estar cometendo erros. Jesus ele falou, do jeito que você amar, eu vou te amar. Do jeito que você perdoar, eu vou te perdoar. Se você não perdoar, eu não tenho como te perdoar. Uma relação bionívoca de ida e de volta. Geazi foi atrás de bem material. Mas o que foi revelado ali não foi só uma doença. Foi o caráter dele. Um coração duro, com a bússola moral apontada bem distante do que Deus
Espero que seja o norte. Talvez você tenha muita caminhada de fé e a sua bússola moral esteja alinhada para Israel. Talvez você tenha pouca caminhada de fé. Talvez vocês, como hoje, se batizaram hoje, vocês dois, estejam aliançando agora, entendendo como é que funciona. Não importa. Se o seu norte espiritual for alinhado com o norte espiritual de Israel, do Deus de Israel, de Jesus, vai dar certo. Não importa o que você fizer, vai dar certo. Mas o que você não pode fazer é não levar em consideração as doenças da alma. Tem doenças da alma que vão te jogar para longe de Deus. Amém? Entenderam? Então, assim, vamos para casa, sabendo que Deus ouve cada pedido de vocês. Ah, mas ele já sabe, pastor, não preciso pedir. Mas ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ter um relacionamento contigo. Essa semana eu conversei com a minha família, eu falei assim, eu não quero participar só da solução, eu quero participar da construção. Deus, ele quer participar da construção. Ele não quer participar só da solução. Deus, ele não quer só te premiar com milagre. Deus, ele quer te orientar. Ele quer te mostrar. Ele quer te validar em relação com ele, em relacionamento com ele. Amém? Estão entendendo? E esse, digamos assim, é o objetivo quase total da Bíblia, do Evangelho. Um relacionamento resgatado de um homem perdido com Deus Redentor através de Jesus. Todas essas histórias te remetem ao Messias, a Jesus de Nazaré. Todas elas. Em todas elas, ele sonda, verifica, aprova ou reprova o nosso coração.